Uma longa jornada. A diáspora judaica. O povo judeu tem uma história longa e complexa. Por séculos, eles prosperaram em sua antiga terra natal, Israel. No entanto, eles enfrentaram períodos de conquista e exílio. Isso os forçou a se dispersar pelo mundo. Essa dispersão é conhecida como diáspora judaica. Apesar de enfrentar preconceito e perseguição, as comunidades judaicas floresceram. Eles mantiveram sua identidade cultural e religiosa. Da Europa ao norte da África e ao Oriente Médio, eles contribuíram para vários campos. Esses campos incluíam ciência, artes e comércio. O sonho de retornar à sua terra natal sempre permaneceu. Essa saudade era central para a fé e tradição judaicas. Isso alimentou sua resiliência ao longo de séculos de deslocamento. Esse desejo por uma pátria ganhou nova urgência no século XIX. O antissemitismo estava aumentando na Europa. Isso levou ao surgimento do sionismo, um movimento que defendia um Estado judeu em sua terra ancestral. Um sonho reacendido. O movimento sionista. Este movimento foi um marco na história do povo judeu, representando a esperança e a luta por um lar seguro e independente. O movimento sionista surgiu no final do século XIX, em um período de grandes mudanças sociais e políticas na Europa. Foi uma resposta ao crescente antissemitismo na Europa, onde os judeus enfrentavam discriminação, violência e exclusão social. Theodor Herzl é considerado o pai do sionismo moderno. Ele foi um jornalista e escritor judeu que, ao testemunhar o antissemitismo em primeira mão, dedicou sua vida à causa sionista. Seu livro, O Estado Judeu, defendia o estabelecimento de um Estado judeu. Herzl acreditava que a única solução para a questão judaica era a criação de um Estado próprio. Os sionistas acreditavam que apenas um Estado judeu poderia garantir a segurança e proteção do povo judeu. Eles viam a criação de um Estado como uma necessidade urgente e vital. Eles começaram a se organizar e defender sua visão, formando congressos e comitês para promover a ideia de um Estado judeu. Eles buscaram apoio de potências mundiais para estabelecer uma pátria na Palestina. Diplomatas e líderes sionistas trabalharam incansavelmente para ganhar o apoio internacional. A imigração judaica para a Palestina aumentou no final do século XIX e início do século XX. Milhares de judeus deixaram suas casas em busca de uma nova vida na Terra Prometida. Esses imigrantes, conhecidos como pioneiros, enfrentaram muitos desafios. Eles trabalharam arduamente para transformar a terra árida em comunidades prósperas. Isso incluía condições de vida difíceis e conflitos com a população árabe local. A convivência entre judeus e árabes foi marcada por tensões e confrontos. Apesar desses obstáculos, o movimento sionista ganhou força. A determinação e a resiliência dos sionistas foram fundamentais para o crescimento do movimento. Os horrores do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial fortaleceram ainda mais a urgência por um Estado judeu. A perseguição e o genocídio dos judeus europeus chocaram o mundo. O mundo testemunhou as consequências devastadoras do antissemitismo. Milhões de judeus ficaram deslocados e sem um lar após a guerra. Isso levou ao crescente apoio internacional à criação de Israel. Em 1948, a Declaração do Estado de Israel marcou o culminar de décadas de luta e esperança para o povo judeu. Uma terra dividida. O nascimento de Israel e a Guerra de 1948. A história da criação do Estado de Israel e a subsequente Guerra de 1948 é um capítulo crucial e complexo na história do Oriente Médio. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas votaram pela partilha da Palestina. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 181, que propunha a divisão do território em 2 estados independentes. Isso significava criar 2 estados, um judeu e um árabe. O plano de partilha delineava fronteiras específicas para cada estado.
com Jerusalém sob administração internacional. Essa decisão foi recebida com reações mistas. Enquanto alguns celebravam a decisão, outros a viam como uma injustiça. Enquanto os líderes judeus aceitaram o plano, os líderes árabes o rejeitaram. A rejeição árabe foi baseada na percepção de que o plano favorecia desproporcionalmente os judeus. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel. Este momento histórico foi marcado por celebrações em Tel Aviv e em outras partes do novo Estado. Esta declaração desencadeou a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Imediatamente após a declaração, forças árabes de países vizinhos invadiram o território israelense. Os países árabes vizinhos invadiram imediatamente o Estado recém-formado. Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque enviaram tropas para combater o novo Estado. A guerra foi um momento decisivo para Israel. Batalhas significativas ocorreram em várias frentes, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. Apesar de estar em menor número e com menos armas, eles lutaram ferozmente para defender sua independência. A determinação e a estratégia dos soldados israelenses foram cruciais para sua sobrevivência. Esta vitória teve um alto custo, com milhares de baixas em ambos os lados. As cidades e vilarejos foram devastados e muitas famílias perderam entes queridos. A guerra também resultou em um deslocamento significativo de palestinos. Centenas de milhares de palestinos foram forçados a deixar suas casas, criando uma crise de refugiados que persiste até hoje. Este evento, conhecido como Nakba, ou catástrofe, continua a ser uma fonte de conflito e tensão na região. A Nakba é lembrada como um período de grande sofrimento e perda para o povo palestino, e suas repercussões ainda são sentidas nas relações entre israelenses e palestinos. Seção 4. Contra todas as probabilidades. Desafios e triunfos iniciais. O recém-criado Estado de Israel enfrentou inúmeros desafios. O país estava em ruínas após a guerra. Tinha recursos limitados e uma população em rápido crescimento devido ao afluxo de refugiados judeus. Apesar dessas dificuldades, Israel perseverou. Eles construíram uma democracia funcional e um exército forte para defender suas fronteiras. Eles também se concentraram no desenvolvimento de sua economia e infraestrutura. Uma de suas maiores conquistas foi a integração bem-sucedida de imigrantes judeus de diversas origens culturais. Esse caldeirão de culturas contribuiu para o caráter único e resiliência do país. Os primeiros anos de Israel foram marcados por desafios e triunfos. Eles demonstraram sua determinação de sobreviver e prosperar contra todas as probabilidades. Este período lançou as bases para seu desenvolvimento futuro em uma potência regional. Seção 5. Um ponto de virada. A Guerra dos 6 Dias e suas consequências. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi um momento decisivo na história de Israel. Este conflito breve, mas intenso, mudou o curso da história do Oriente Médio. Enfrentando uma ameaça existencial dos Estados Árabes vizinhos, Israel lançou um ataque preventivo. Este movimento estratégico foi crucial para a sobrevivência do jovem Estado. Em uma vitória impressionante, eles derrotaram Egito, Síria e Jordânia em apenas 6 dias. A rapidez e a eficácia da campanha militar surpreenderam o mundo. Esta vitória teve consequências de longo alcance. Não apenas mudou as fronteiras, mas também a dinâmica política e militar da região. Israel capturou a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Estes territórios aumentaram significativamente a área sob controle israelense. Esses ganhos territoriais alteraram significativamente a paisagem geopolítica do Oriente Médio. As novas fronteiras criaram tensões e desafios que perduram até hoje. A guerra também teve um impacto profundo na sociedade israelense.
A vitória fomentou um sentimento de orgulho e unidade nacional, fortalecendo a identidade coletiva do país. A euforia da vitória foi sentida em todo o país, com celebrações e um renovado senso de segurança. No entanto, também gerou um debate sobre o futuro dos territórios ocupados e a questão palestina. A ocupação trouxe consigo dilemas morais e políticos que continuam a dividir a sociedade israelense. A Guerra dos 6 Dias consolidou o domínio militar de Israel na região. A superioridade militar demonstrada durante o conflito reforçou a posição de Israel no cenário internacional. Também marcou o início de uma nova era de controle territorial e as complexidades que a acompanharam. A administração dos novos territórios trouxe desafios logísticos e políticos, que continuam a influenciar a política israelense e as relações internacionais até os dias de hoje.